Rodrigues, e você acompanha a nossa edição das 9 aqui pela TV Gazeta, e nós não vamos ter como não tocar nesse assunto aqui também na edição das 9. Vamos mudar agora de pauta, saindo do cenário local para o cenário nacional, porque a principal notícia nesta terça-feira não foi aqui em Alagoas, não foi no Nordeste, foi no Rio de Janeiro, no Sudeste. Pelo menos, e esses números são números ainda que estão sendo oficializados aos poucos, né? Tem variações, mas pelo menos 64 pessoas morreram na mega operação policial realizada nesta terça-feira para combater o crime organizado nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte da capital fluminense. Entre os mortos estão 2 policiais civis e 2 policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOP. A informação foi confirmada pelo Palácio da Guanabara. 15 policiais ficaram feridos, 81 pessoas foram presas e pelo menos 75 fuzis, além de pistolas e granadas, foram também apreendidas durante a ação. O Rio se transformou em um verdadeiro caos, um estágio 2, foi inclusive anunciado, ou seja, obrigando as pessoas a adotar algumas medidas para poder garantir a sua segurança, Marcos Rodrigues, e gerou movimentação também de autoridades em todo o país. Nós vamos daqui a pouco trazer a fala do ministro Ricardo Lewandowski, que agora há pouco concedeu entrevista coletiva, mas antes, Marcos, uma mega operação com um grande número de pessoas mortas. É óbvio que precisamos falar que entre essas pessoas mortas, inocentes também envolvidos nesse processo, policiais, agentes da segurança pública. Faça, por favor, sua análise sobre esse fato, Marcos. A gente sai de um estado com planejamento, que é o nosso, e vai para uma ação mal planejada no Rio de Janeiro, né? Com efeito pirotécnico, que não vai resolver o problema da criminalidade. A prova de que ela foi mal planejada é que policiais perderam sua vida, só acrescentando o seu número. Um delegado também da Polícia Civil foi baleado, o estado dele é considerado grave. Pelo menos 3 pessoas inocentes, uma delas uma dona de casa, levou um tiro de fuzil, não se sabe se da polícia ou também dos criminosos. É claro que em ações desse vulto, né, dessa monta, sempre ocorrerão perdas. Mas a grande questão é, por que não houve uma articulação com o governo federal? Porque foram mobilizados 2.500 policiais, o efeito em relação à cidade, ele é importante em nível de repercussão, mas não vai solucionar o problema, porque o tráfico, ele é uma indústria paralela ao Estado formal, ao Estado brasileiro. Você tem policiais agora que, se começaram a trabalhar de ontem para hoje, vão ter que ter folga agora nessa quarta-feira. E os que irão entrar também continuarão agindo da mesma maneira. Então, quer dizer, o Estado funciona burocraticamente. O crime não. O crime tem lá, inclusive, 30 criminosos de Belém do Pará, que já foram identificados pela polícia, estavam se capacitando no Rio de Janeiro para levar a estratégia de guerrilha e de crimes para o seu estado de origem. Isso acontece também em todo o país. Ou seja, o problema é do Rio, mas pode ter reflexo em todo o Brasil, porque parte dessas lideranças agora, aqueles que não foram capturados, podem se esconder em outros estados, onde também há ali, de certa maneira, né, sucursais do crime, já que o sistema de facções está espalhado em todo o Brasil. A gente sabe que o governador quis dar um tiro contra a violência, na verdade disparou vários, não vai acabar com ela e a repercussão é muito negativa nesse momento. Ele disse que não pediu GLO, né, que é exatamente a maneira legal de contar com o apoio do governo federal para uma ação como essa, porque o governo não gosta de GLO. Essa é a pior explicação que um gestor pode dar para uma ação dessa monta e com essa repercussão. Ainda não se sabe o número oficial, porque há áreas no local, nos locais onde aconteceu a ação, que a polícia nem conseguiu chegar por conta do número de barricadas. Esses números eles têm mudado, né, a todo instante, Marcos, por conta desses fatos oficiais que você acabou de narrar. E é muito importante falar também sobre o posicionamento das autoridades. Me parece, Marcos, que o governo do Rio de Janeiro e o Ministério da Justiça, eles não conseguem falar a mesma língua. Não se entendem. Infelizmente, a questão política atrapalhou o governador Cláudio Castro
nesse momento, tá certo? Não sei se era a ideia de preservar o sigilo, mas eu nunca soube de vazamentos de operações que contaram com apoio, por exemplo, da Polícia Federal e do Exército, porque haveria um comando ali para ser articulado. E longe de mim, e quem estiver pensando isso, pensa de forma equivocada, acreditar que criminoso deveria ter um outro tipo de tratamento. Tem que ter enfrentamento sério. Agora, quando há perdas em quem representa o Estado, aí é uma prova de que realmente houve falha no planejamento. Tiro, por exemplo, de outras ações que acontecem em outros estados com menor proporção, mas todas as ações, por exemplo, da Polícia Federal, um tiro sequer disparado, porque são ações feitas com inteligência e muita inteligência, muita observação para evitar perdas. E outro detalhe que chama bastante atenção, Marcos, nesse dia, né, um dia muito triste pela quantidade de pessoas mortas. A quantidade de armas também durante a ação, 75 fuzis. E provavelmente esses fuzis não estão nas mãos da segurança pública, ou seja, nas mãos dos criminosos. Um número muito alto de armas de porte pesado e de uso, inclusive, das Forças Armadas, Marcos Rodrigues. Dos vários sites que eu acompanhei, vários repórteres que também fazem coberturas no Instagram, tem o Eduardo Tchau, né, repórter que já cobriu muito violência no Rio. Tem uma hora que tem tanto tiro que parece queima de fogos na virada do ano. E é metralhadora de um lado e de outro, ou seja... Uso de drone, Marcos. O uso de drone para jogar bombas, inclusive, na polícia, né? Eles estão muito bem aparelhados, por isso mesmo que essa ação precisaria contar com outras forças policiais. Eu não tenho dúvidas de que o enfrentamento tem que ser duro, tem que ser firme, que a legislação brasileira tem que mudar em relação aos traficantes. Agora, precisa de planejamento, tá? Fazer ação pirotécnica para depois ter dividendos eleitorais realmente não dá. O Rio não suporta isso. No tráfico não há copo vazio. Liderança que é presa é liderança que vai ser substituída. Soldado do tráfico que é morto vai ser substituído, porque eles têm muito dinheiro. São pelo menos 4 décadas fazendo dinheiro dentro dessa indústria, misturando tudo agora. Milícia, traficante, jogo do bicho, essa é a realidade da Cidade Maravilhosa. Olha, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em contato